Bom dia a todos. Vamos fazer mais um estudo. Estamos na página 203, pergunta 361. Vou fazer nossa oração para se conectar com o divino. Bom Espírito presente aqui nesse momento. Damos como iniciado esse nosso estudo, agradecendo a presença desses espíritos desencarnados que aqui são trazidos para conosco estudar, para conosco poder continuar sua evolução, para sair desse padrão vibratório que se encontra. Sendo assim, damos iniciado ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, nós vamos estudar agora faculdades morais e intelectuais do homem. Na pergunta 361, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os espíritos respondem assim: são as dos espíritos nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, essas pessoas que já estão no caminho do bem, praticando as coisas certas, né? Aquele ser que está ali, aquela consciência ou espírito que está ali, já é um espírito que já está a caminho da evolução do bem. Ou seja, essas pessoas boas já são espíritos bons que vieram aqui ou por alguma prova ou por ainda ter que resgatar algum débito, né? Mas eles já são espíritos que já têm a tendência de praticar o bem, ou seja, são espíritos que já estão a caminho da espiritualidade, né, para poder fazer as coisas certas. Aí na letra A pergunta assim ainda: seguir-se-á-se daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Ele responde assim: sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderia fazer crer na existência de espírito sempre mau, a que chamais de demônio. Então, olha só, não existe, né, espírito vicioso ou espírito mau. São um espírito ainda imperfeito, né, que estão ainda caminhando para a sua evolução. Ou seja, a tendência desse espírito vai chegar a um certo ponto que eles vão abandonar o que estão fazendo de errado para fazer as coisas boas, coisas certas. Esse é o nosso destino, é sair da imperfeição simples e ignorante para um espírito perfeito, né? Um espírito ditoso que vai viver num mundo melhor, um mundo sem confusão, sem brigas, né? Sem raiva, ódio, orgulho, essas paixões humanas que nós temos. Na 362 pergunta assim: qual o caráter dos indivíduos em que se encarna espíritos desacisados e levianos? Né? Então, desacisados são espíritos, né, sem juízo, são espíritos incessados, são espíritos loucos, são aqueles, né, desatinados, aqueles que gostam de confusão. Esses são espíritos desacisados. Aí eles perguntam assim, aí eles respondem assim: são indivíduos estúrdios, maliciosos e que não raros criaturas malfazejas. Ou seja, são espíritos ainda que ainda se comprazem em fazer o mal ao outro, né? Ele se sente bem, aquilo faz bem a ele. Só que lá na frente isso será cobrado a eles, né? Eles nunca vão conseguir, nunca não vão botar a palavra nunca, mas eles vão ter dificuldade de acessar colônias, né, que são bons espíritos, né? Então, mas quando há um arrependimento, esses espíritos são resgatados, né? Então, esses espíritos desacisados, né, são ainda espíritos ainda que estão ainda na sua total imperfeição ainda. Mas cada vez que eles vêm aqui no planeta Terra, eles melhoram alguma coisa, alguma parte. Na 363 pergunta assim: tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Aí ele responde: não, que de outro modo vos teriam lhe comunicado. O que ele quer dizer com isso? Que aqui não pode ter espírito que não tem as paixões humanas, né? Ah, um espírito veio de outro orbe, ele não vai trazer paixões de lá para cá, não vai trazer para cá.
O que pode acontecer é o que acontece com muito espírito aí, que vem de outros órgãos, trazido para cá, e estranham aqui e acaba se tornando o quê? Muitas das vezes, autista. Não quer dizer que todos os autistas são esses tipos de espírito que vem de outros planetas, não. Porque tem vários tipos de autista aqui. Tem autista aqui que eles são por castigo, né? Então eles são, são retirados, né? Certas percepções dele, onde eles perdem um pouco a sua consciência, eles ficam um pouco, né, perdidos. Outros autistas que estão aqui, que são de outros planetas, que não aceitam viver nesse planeta atrasado, porque eles vieram de planeta evoluído. Só que eles não estavam de acordo, né, com o que estava acontecendo de evolução no planeta deles. É o que aconteceu com os exilados de Capela, né? Quando houve a transição, a evolução de Capela, né? Espíritos que não estavam ainda de acordo com aquela transição, com aquela evolução, foram mandados para o planeta Terra, apesar de ter bastante inteligência, mas suas condições morais não eram boas, né? Eles não tinham sentimento, não tinham a palavra amor dentro dele, então eles foram enviados para cá, e muitas das vezes, eu não estou falando que são todos autistas, não são todos autistas, mas grande parte desses autistas são espíritos que não aceitam o nosso planeta, não aceitam a convivência conosco, porque eles acham o nosso planeta super atrasado. Todo autista, vocês podem perceber, eles são muito inteligentes demais, né? Mas eles vivem no mundo deles, se calam, porque eles não aceitam, né? Na 364 pergunta assim: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e a das inteligências? Ele responde: certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado o homem. Não tem em si dois espíritos. Ou seja, não há um espírito para a moral, um espírito para a inteligência. O espírito é um só. É um só, né? O que acontece é que a inteligência e a moral têm que evoluir junto. Então o espírito, muitos têm inteligência, mas não tem moral. Outro tem moral, mas a sua inteligência é um pouco, né, atrasada. Mas é um espírito só, não há dois espíritos, ok? Então vamos ficar aqui com esse estudo e vamos agradecer a espiritualidade presente aqui, ok? Amado Mestre Jesus, bom espírito presente aqui, agradecer por esse estudo, pela proteção que se dá nesse momento, proteção que se dá no nosso lar, agradecer, Senhor, pelo ar, pelo alimento, por tudo que tem nos beneficiado, que nós possamos ter mais gratidão, reclamar menos e agradecer mais. Obrigado pela presença desses irmãos que vêm aqui conosco estudar, aqueles que ainda não compreendem a situação que se encontra, mas temos certeza que muitos deles estão sendo resgatados e levando para alguma colônia, para algum local de tratamento. Sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.